Pessoal, vamos falar agora da vigência da legislação tributária. Um assunto importante, tá? Aqui a gente vai começar a tratar ali do artigo 101 do Código Tributário Nacional, tá? Então nós vamos do 101 ao 104 do CTN, fazendo algumas observações, fazendo algumas considerações que são importantes para que você tenha o completo domínio, o completo conhecimento deste assunto e que você consiga resolver questões de prova. Nós vamos resolver questões de prova hoje também, tá? Então o assunto é vigência da legislação tributária. Tudo bem? Temos primeiramente, pessoal, quando a gente fala em vigência da legislação, dois pontos são importantes que a gente precisa tomar cuidado aí, tá? O primeiro ponto é entender que quando a gente estuda vigência da legislação, a gente está falando de vigência no espaço e vigência no tempo, tá? Vigência no espaço, que é o território onde aquela determinada norma tributária vai vigorar, tá? E vigência no tempo, quando a norma vai vigorar. Então, duas palavras são importantes. Quando a gente fala em vigência temporal, nós estamos falando no quê? Nós estamos falando no quando, né? Quando esta norma irá vigorar, tá? Ok, vigência temporal. Em relação a este ponto, tá? O que o CTN estabelece? A disposição do CTN a respeito da vigência temporal da legislação tributária é que ela rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, tá? Então a regra é, o que vale para as demais leis, vale também para as normas tributárias, ressalvado o que constar dentro do Código Tributário Nacional. Então a gente vai utilizar as normas do direito, tá? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, vou falar sobre isso daqui a pouco, ressalvado o que constar no Código Tributário Nacional, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Tem gente que vai dizer assim, ó, ah, professor, isso aí não vale para o direito tributário. Olha, vale sim, porque o artigo 101 do CTN disse que vai ser aplicada aqui as normas de vigência que disponham sobre vigência aplicáveis às normas jurídicas em geral, que é este artigo aqui, artigo 1º, tá? 45 dias. Se a norma é silente quanto ao prazo de início da sua vigência, este prazo começa a ser contado, ou melhor, esse prazo, né, a vigência começa após 45 dias da data da publicação da lei, tá? Isso é, então, aplicável às normas jurídicas em geral e também ao direito tributário, ressalvado o que consta no CTN, e essa própria norma aqui também diz a mesma coisa. Ela está totalmente alinhada com o CTN quando ela diz, salvo disposição contrária, ou seja, se o CTN dispuser em sentido contrário, está valendo, tá? É isso que a gente deve entender aqui desse dispositivo. Então, a regra é, em caso de omissão, tá? E detalhe, tá, pessoal? E quando ele diz salvo disposição contrária, ele está dizendo assim, ó, a própria norma pode dispor em sentido contrário. Como regra, vale 45 dias, mas a norma pode dizer assim, ó, entra em vigor, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Muitas normas têm essa cláusula lá, o último artigo da norma é uma cláusula de vigência. Esta norma entra em vigor na data de publicação. E qual que vai ser a data, então? Vai ser 45 dias? Não, vai ser aquela data, tá? Mas tem alguns detalhes que a gente tem que observar, considerando ainda o texto do Código da Constituição Federal, e nós vamos falar sobre isso agora, tá? Então, em caso de omissão, 45 dias da publicação da lei, tá? Essa é a ideia aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado quando a gente fala, tá, em vigência da legislação tributária, a gente então tem que tomar cuidado. Bom, olha só, a regra, quando a gente aprende, a regra é a seguinte, então. Olha só, então a gente tem aqui, tá, a linha do tempo, temos
a data da publicação da lei, tá? Temos a data da publicação da lei. Aí, ó. E a data da vigência. Se a norma silencia quanto à data do início da sua vigência, tá? Nós temos aí um período para que esta norma entre em vigor. Esse período é conhecido como vacatio legis, tá? Então a gente tem aí um período de vacância da lei de 45 dias. É o que está estabelecendo então o artigo 1º aí citado, tá? Isso vale para as normas em geral, inclusive para as normas tributárias de um modo geral. O detalhe que a gente tem que tomar cuidado diz respeito em relação às normas instituidoras ou majoradoras de tributo. Preste atenção. Vale para as normas em geral, vale para as normas tributárias de um modo geral, mas a gente tem que tomar cuidado em relação às normas tributárias. Não é qualquer norma tributária, são as normas tributárias que estiverem instituindo tributos ou majorando tributos já instituídos. Por quê? Porque para este caso existem dois princípios tributários que vão prevalecer. Olha só, pessoal, é o princípio da anterioridade anual e princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Nonagesimal, certo? Quando a gente fala desses dois princípios tributários, a gente tem que se lembrar que eles valem apenas, tá? Eles valem apenas para instituição, tá? Apenas para instituição e majoração de tributos. Vale para instituição e majoração de tributos, tá? Beleza? Ok. O que diz o princípio da anterioridade anual, pessoal? Ele diz que a norma que institui ou majora determinado tributo, salvo exceções, só pode produzir efeitos no ano seguinte ao da sua publicação. Então, ano seguinte, tá? Ano seguinte. Ele impõe, então, que a cobrança só ocorra no ano seguinte, que a produção de efeitos só ocorra no ano seguinte. Aí nós temos também o princípio da anterioridade nonagesimal, que diz que a lei que institui ou majora tributos só vai produzir efeitos após 90 dias da data da sua publicação. Da data da publicação da lei, tá bom? Ok. E a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, quando a gente está falando de princípios tributários, princípio da anterioridade anual, nonagesimal, nós não estamos falando exatamente da vigência da norma, nós estamos falando da produção de efeitos desta norma. Nós estamos falando da produção dos seus efeitos. Ou seja, nós estamos falando da eficácia da lei instituidora, tá? Ou majoradora de tributos. E por que é importante a gente entender essa diferença entre vigência e eficácia? Como regra, a lei vigente é também eficaz, tá? Mas, em casos específicos, a vigência se distancia da eficácia. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos ter uma lei que institui um tributo, né, um novo tributo ou majora um tributo existente e que diga lá na cláusula de vigência, no seu último artigo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela pode até entrar em vigor, tá? Ser incorporada ao direito, ao ordenamento jurídico, mas ela não produzirá os seus efeitos, ou seja, aquela lei instituiu o tributo de imposto de renda agora, tá? Mas até que se respeite ao princípio da anterioridade anual, que é aplicável ao imposto de renda, aquela pessoa não vai se submeter a esse imposto, tá? Não vai se submeter porque existe um princípio que veda a produção de efeitos, que posterga a sua eficácia, tá bom? Mas que só vale, então, para instituição e majoração
de tributos, tá? Informação importante. E para a gente ter um entendimento melhor a respeito disso, vamos visualizar aqui então, tá? Vamos visualizar, vai facilitar, tá? Olha só, pessoal. Então, nós podemos ter a publicação da Lei X, tá? Como regra, se esta lei não dispõe nada a respeito da sua vigência, nós temos o período de vacatio legis, 45 dias, início da sua vigência. A lei poderia, então, dispor que a vigência dela começaria após um determinado tempo? Sim. E aqui a gente está falando de vigência. Vigência é uma coisa, eficácia é outra. Este assunto toma relevância quando a gente está falando de instituição e majoração de tributos, tá? Então, a lei pode iniciar a sua vigência, mas ainda não estar eficaz. É uma lei em vigor, mas sem efeitos. E a produção de efeitos iniciar após. Por quê? Por que isso ocorre? Por conta dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Tá bom? Ok? Este prazo aqui pode ser de 45 dias, caso a lei silencie quanto à data da sua vigência. Tá joia? Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar agora do artigo 103 do CTN. A gente está falando da vigência temporal da legislação tributária. Então, a gente tem que ter atenção quanto a esses dispositivos do CTN que vão tratar da vigência temporal. Então, a gente tem aqui, ó, salvo disposição em contrário, entram em vigor. Ele vai falar da vigência das normas complementares. Norma complementar, pessoal, é aquilo que a gente estuda lá no artigo 100. Os atos normativos expedidos pelas autoridades, as decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui eficácia normativa, né? Enfim. E os convênios, tem a praxe administrativa também, mas aqui no CTN a gente tem 3 incisos que fazem referência aos atos normativos, quando que entram em vigor esses atos normativos? Como regra, na data da sua publicação. Isso aqui cai bastante em prova, tá? Então, se é um ato normativo, uma vez publicado, torna-se vigente. Se é uma decisão de órgão de jurisdição administrativa e tendo a lei atribuído aí eficácia normativa, estas decisões, tá, passam a ter efeitos normativos, então, 30 dias após a data da publicação, tá? No caso da vigência, da decisão, a regra não é valer a partir da sua publicação, mas apenas 30 dias após esta data, beleza? Ok. Em relação aos convênios celebrados pelos entes federativos, em relação a esses convênios, na data neles prevista, tá? Vai valer o que estiver previsto na data deles, tá? Se a data é 20 dias, é 20 dias, se é 30, é 30, tá bom? Beleza? Ok, vamos lá. Para a gente esquematizar aí essa linha aí que a gente adotou, tá? Essa regrinha do artigo 103, a gente tem o seguinte, então, salvo disposição em contrário, tá? Vale o quê? Para os atos normativos, data de publicação. Para as decisões administrativas com eficácia normativa, 30 dias após a data da sua publicação. E para os convênios entre União, Estados, DF e municípios, na data neles prevista, tá? Vamos então fazer o seguinte, olha só. Então, aqui, ó, tá? Aqui e aqui, beleza. Vamos falar agora, pessoal, a gente falou do quando, né? Agora a gente vai falar do onde. Vigência espacial da legislação tributária. E agora a gente retorna novamente para o artigo 101 do CTN, que também traz diretrizes para nós quanto à vigência no espaço, tá? Onde? Da legislação tributária. E ele diz o seguinte, a vigência rege-se, né, pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral,
ressalvado o que consta no Código Tributário Nacional. A mesma coisa que a gente estudou para a vigência temporal, correto? Mesma coisa que a gente estudou para a vigência temporal, beleza? Então a gente viu o seguinte, olha só. E a gente falou da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Enfim, vamos falar agora da vigência espacial. Se a gente está falando do onde, né, pessoal, do espaço em que a lei vigora, a gente tem que pensar o seguinte: como a gente está falando de norma tributária, os entes federativos são os entes que vão editar as normas tributárias, tá? Então a gente está falando da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. E quando a gente pensa no espaço em que esta norma vai vigorar, a gente tem que pensar no território da entidade tributante. Então, se a gente está falando de uma norma federal, ela vale como regra para todo o território nacional. Se a gente fala de uma regra de uma norma estadual, ela vale para todo o estado. Se é uma norma municipal, para todo o município, distrital, para o DF. Tá bom? Então, isso é vigência espacial. A regra é o princípio da territorialidade. Esta norma vale dentro do território do ente tributante. Isso é territorialidade, tá? Beleza. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, territorialidade, tá? E tem exceção, professor? Sim. Existe uma regra de extraterritorialidade da legislação tributária. Existe uma regra de extraterritorialidade da legislação tributária. Tá? Então vamos entender aí o que é isso. Tá? Está previsto no próprio artigo 102, tá? Imediatamente após então o artigo 101. Olha o que ele diz. A legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, dentro do Brasil, tá? Fora dos respectivos territórios. Por que ele não citou a União? Porque a União já corresponde a todo o território nacional, né? Então, a princípio, a lei vale em todo o território nacional. Mas quando a gente fala em entes menores, será que a lei de um estado pode valer em outro estado ou a lei de um município dentro de outro estado, de outro município? Ele fala, olha, a legislação tributária vigora, então, fora dos respectivos territórios, em caráter excepcional, óbvio, né? Nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade. O que, pessoal? Os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Então, quando a gente fala em extraterritorialidade, esta extraterritorialidade, a lei vigorando fora do território do ente federativo, tá? Vai ocorrer quando houver convênio de cooperação entre os entes federativos ou em caso de normas gerais expedidas pela União. As normas gerais expedidas pela União são editadas mediante lei complementar, tá? Com base no que dispõe o artigo 146. E quando a gente fala em normas gerais, ele diz aqui, ó, esta ou outras normas gerais. Ele está dizendo, pode ser o CTN ou outras normas gerais. Então, quer dizer que dentro do CTN, nós podemos ter um dispositivo que disponha sobre extraterritorialidade? Sim. O artigo 102, então, permite que o próprio CTN estabeleça regras de extraterritorialidade. E existe uma dessas regras no artigo 120 do CTN, tá? Então ele diz, esta regra, que é o próprio CTN, ou outras normas gerais expedidas pela União. Aí a gente vai lá, vamos investigar aí o que é esse dispositivo que fala da extraterritorialidade, tá? E o dispositivo está lá no artigo 120, tá? No artigo 120, então, a gente tem esse dispositivo que fala o seguinte, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, o ente federativo, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, tá? Subroga-se no direito desta, cuja legislação tributária aplicará
até que entre em vigor a sua própria norma. Então, basicamente, ele está falando de desmembramento territorial. O caso de extraterritorialidade previsto no CTN é um caso de desmembramento territorial. Então, aqui a gente tem o território do ente A. Esta é a situação 1. E a gente pode ter a situação 2, que ocorra a seguinte situação. O ente 2, na situação 2, né, depois de um tempo, houve o desmembramento territorial desse ente tributante. Agora nós temos dois espaços. Nós temos o ente A e o ente B. Tá? Ali houve um desmembramento territorial. Aqui é o A e aqui é o B, correto? Beleza? Então, o que nós temos aqui é um desmembramento. Tá? Desmembramento territorial. Aí ele diz o seguinte: o novo ente criado aqui, fruto desse desmembramento territorial, este ente vai utilizar a legislação tributária do ente A. Ele vai utilizar a legislação tributária do ente A, tá? Como assim, professor? Ora, se ele foi desmembrado, é natural que ele não tenha, logo após o desmembramento, um poder legislativo. E mesmo que tenha ali, até que seja eleito, enfim, até serem editadas as normas tributárias daquele novo ente, vai valer, dentro do território daquele ente, a norma tributária do ente A. Tá? Então, isso é extraterritorialidade, no caso de desmembramento territorial. Lembrando que podem existir outras situações, por meio de convênio ou por meio de normas gerais expedidas pela União, tá? Beleza. Agora, pessoal, eu quero tratar de um dispositivo que eu deixei até separado, ele trata da vigência temporal, tá? Mas eu deixei por último porque tem uma certa polêmica em cima dele e eu quero falar com vocês aqui. É o artigo 104 do CTN, tá? O artigo 104 do CTN, que fecha inclusive a parte de vigência da legislação tributária, tá? O artigo 104 diz o seguinte: entram em vigor, tá? No primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou renda, tá? Impostos sobre patrimônio ou renda. O que acontece aqui, pessoal? Aqui é um dispositivo de vigência temporal, quando entra em vigor, tá? E o CTN fala especificamente para determinados tipos de tributos, que são apenas os impostos, e dentro dos impostos, apenas os impostos sobre patrimônio e renda, tá? Não é para qualquer imposto. E aí ele diz: a vigência só vai valer a partir do primeiro dia do ano seguinte àquele em que foi publicado. Existe uma situação, a doutrina se divide aqui, tá? Alguns entendem que é o próprio princípio da anterioridade, e ele mencionou aqui vigência da lei, embora a gente saiba que tem a diferença entre vigência e eficácia, por uma falta de precisão aqui, falta de rigor aqui quanto à expressão utilizada, tá? Até porque o CTN é anterior à Constituição Federal, tá? Mas outra linha depende que é uma outra garantia, enfim. O que você deve saber sobre isso aqui? Para a prova, tá? Você não precisa ser especialista em direito tributário para gabaritar ou para ir muito bem numa prova de direito tributário. Você precisa saber colocar o X no lugar certo, isso que importa. Então, neste ponto do artigo 104, o que você precisa saber? Nós temos o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, que vale para a instituição majoração de tributos, tá? E nós temos que saber que, se na sua questão for mencionada a palavra vigor e imposto sobre patrimônio ou renda, tá? E vier uma questão de acordo com o Código Tributário Nacional, você não precisa se preocupar. É só você marcar que realmente, neste caso, a norma que venha instituir ou majorar tais impostos, que venham definir novas hipóteses de incidência, que seria o mesmo que instituir, né? Se é nova hipótese de incidência, é uma nova incidência que está sendo colocada no ordenamento jurídico, tá?
a gente tem sim a aplicação do CTN. Esta afirmação, se for colocada de acordo com o Código Tributário Nacional, está correta e é assim que vem caindo em prova. Quando a banca deseja cobrar isto aqui, ela coloca expressamente considerando o CTN, tá? Este último dispositivo aqui tem algumas ressalvas, ele vai valer lá, ele é estudado mais detidamente aí quando se fala em princípio da anterioridade, tá bom? Então, o foco nosso aqui é mais para você entender aí o que está dispondo o Código Tributário Nacional e, claro, tomar cuidado aí com esse confronto entre princípio da anterioridade e artigo 104, tá? Caiu de acordo com o CTN, está correto, tá? Não vai marcar errado não, beleza? A propósito, eu separei uma questão, né? Eu venho falando isso há muito tempo com os meus alunos. Olha, se cair de acordo com o CTN, tá correto, tá, pessoal? Tá correto. Aí olha como caiu, né? Em 2019 aí, ó. Segundo o Código Tributário Nacional, a prova de defensor público do Estado de São Paulo, ó. Segundo o Código Tributário Nacional, entram em vigor no primeiro dia do ano seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a imposto sobre o patrimônio ou a renda, que extinguem ou reduzem isenções, tá? Aí, ó, viu? Inclusive, ele abordou isso aqui também. Tá correto ou errado? Correto. De acordo com o CTN, está correto. Ok? Então, esse é o gabarito da questão. Beleza? Uma questão aí que você já vai estar vacinado para a hora da prova. Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente treinar aqui, pessoal. Conforme o Código Tributário Nacional, em se tratando de legislação tributária e, salvo disposição em contrário, entram em vigor. Olha, está falando da vigência, né? Entram em vigor, tá? Aí ele vem, ó. Item 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Quando que entra em vigor, pessoal? Na data da publicação, não são 15 dias após. Errado. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui eficácia normativa, ok? Na data da publicação, não, 30 dias após a data da publicação. Errado. Os convênios que entre se celebrem a União, os estados, né, o Distrito Federal e os municípios, na data neles prevista, para convênios, sim, vale o que estiver previsto na data neles previstas, tá? Da data neles prevista, né? Decreto expedido pelo Presidente da República, alterando a alíquota do imposto de importação de produtos estrangeiros na data da sua publicação, tá? Então aqui é uma questão que vai perguntar, vai te colocar ali em conflito, e aí vale ou não vale? Vale, né? Porque o imposto de importação não tem nenhuma ressalva, tá? Qualquer norma que dispuser sobre a instituição, majoração de imposto de importação, é no dia da publicação, não tem ressalva nenhuma, você nem precisa ficar em dúvida quanto a isso, tá? Então, item 3 e 4 estão corretos, e o gabarito dessa questão é a letra E, tá bom? Letra E. Vamos para mais uma questão aí, pessoal. Em regra, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, segundo definições do Código Tributário Nacional, devem entrar em vigor, tá? Então, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas devem entrar em vigor na data da sua publicação. Letra E. Na data da sua publicação. Tá bom? Mais uma questãozinha, pessoal. Mais uma aí, vamos lá. A legislação tributária dos estados vigora, em alguns casos, fora de seus respectivos territórios, podendo ser citada como exemplo a denominada substituição tributária interestadual. De acordo com o Código Tributário Nacional, esta extraterritorialidade ocorre nos limites em que ela é reconhecida por... Então, pessoal, esta extraterritorialidade pode ocorrer por meio de quais atos? Nós falamos. Normas gerais expedidas pela União, inclusive o CTN como norma geral, já tem uma dessas regras de extraterritorialidade, que é o desmembramento territorial, e além dessas normas gerais expedidas pela União, nós temos os convênios celebrados pelos entes federativos. E foi isso que foi explorado pela prova, pela banca. Aqui, ó, convênios
que participem os estados. Gabarito da questão. Não é resolução conjunta da Câmara, não é resolução do Senado Federal, né? Olha aqui, ele fala, ó, convênio de que estados participem, estaria correto, mas ele disse, desde que homologados por resolução do Senado, não tem essa previsão, tá? E temos ainda aí ato do Poder Executivo Federal? Não, seria norma geral expedida pela União, não um ato do Poder Executivo. Mais uma questão, pessoal. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa são consideradas normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos em matéria tributária. Aí olha o que ele diz. Acerca das referidas decisões, é correto afirmar que, quanto aos seus efeitos normativos, salvo disposição em contrário, então ele está falando sobre o quê? Vamos lá. Está falando sobre o quê? Sobre as decisões. Qual que é a regra que vale para as decisões? Ora, o que a gente aprendeu é que para decisões, a regra é, eu falo regra porque pode dispor em sentido contrário, né? 30 dias após a data da sua publicação, tá? Que dá aí o gabarito letra B, tá bom? E o gabarito torna-se a letra B, pessoal. Joia? Letra B é o gabarito desta questão, beleza? Então este é o assunto vigência da legislação tributária.